Olá para você, está começando mais um conteúdo extra dentro deste mês de março. Hoje é 21 de março de 2025, a série de entrevistas sobre o mês internacional da mulher. Hoje a gente vai falar sobre saúde e eu tenho o prazer em receber a Alexandra Leal. Ela é professora universitária e gestora do curso de nutrição da Uniub, Universidade Uberaba. Ela também é doutora em ciências da saúde e ela tem um consultório que atende a saúde da mulher específica. Alexandra, muito obrigado por ter aceito o convite. Como é que é a saúde da mulher e o que ela tem que se prevenir, principalmente quando ela chega na menopausa, que é o tema de hoje da nossa entrevista? Olá, Eduardo. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Fico muito honrada de estar participando. Então, quando a gente fala em saúde da mulher, nós precisamos pensar no todo, né? Às vezes a gente pensa em saúde só como ausência de doença. E isso não é o correto, né? Segundo o Ministério da Saúde, saúde é bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social e hoje até bem-estar financeiro. Quando a gente fala em saúde da mulher, muito mais do que isso. A mulher hoje, né, desde que ela foi para o mercado de trabalho, ela tem muitas atribuições. E quando chega, principalmente no tema que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a menopausa, é uma época onde ela está geralmente numa transição já há um tempo de carreira, se ela já estiver no mercado de trabalho. Geralmente, às vezes, ela tem filho adolescente, ela já está há um tempo casada, né? Então, são várias demandas, e aí vem o que a gente pode chamar, né, de um modo muito genérico, um transtorno, que é um vale que a mulher vai passar, que é a menopausa. Né? De modo bem grosseiro, a gente poderia falar que a menopausa é uma TPM exacerbada. Vários sintomas, muitos sintomas. E ela estranha, ela não conhece mais seu corpo, ela não conhece mais seus movimentos, ela não conhece mais seu emocional, ela não dorme, ela engorda, ela se irrita facilmente. E em volta dela, todas as demandas profissionais, familiares. Então, a saúde da mulher, quando a gente começa que é a minha área específica de tratamento, quando você começa a ouvir essas mulheres, você vê assim o quanto a nutrição nesse momento é importante, né? Então tem vários fatores que nós vamos citar aqui, mas acolher essa mulher, saber ouvir essa mulher e muitas vezes o tratamento multiprofissional. Né? Nós temos vários ganhos nessa melhoria da qualidade de vida da mulher que está entrando na menopausa, quando ela faz uma atividade física, então ela tem um profissional que acompanha, ou ela tem pelo menos orientação. Quando o ginecologista trabalha junto com o nutricionista, né? Quando ela tem meios e também se conecta com outras mulheres que estão passando pela mesma fase, porque é inevitável, né? Igual o envelhecimento, é democrático, né? Todas nós vamos passar pela menopausa, a não ser que a nossa vida, né, seja ceifada antes, né? Então nós vamos, é um caminho normal. E é uma fase de transformação, sabe? Antigamente, as pessoas achavam que a menopausa, isso é tabu entre as nossas mães, as nossas avós. Parecia que a menopausa era o cancelamento da mulher. Como mulher mesmo, ela deixou de ser reprodutiva. Então, pronto, está anulada. E aí vinha a queda da autoestima dela. E isso acontece ainda com muitas mulheres. Então, é um tema que a gente precisa trabalhar muito e falar muito, porque é normal, é o ciclo da vida que acontece a todo momento, né? Todas nós vamos passar, todas nós vamos envelhecer. A questão é como você quer passar por esse processo? Como que você pode passar por esse processo da melhor forma possível? E tem alguma alimentação específica que a mulher pode fazer antes de chegar na menopausa? E como é que é quando ela chega neste momento, Alexandre? Tem. Excelente pergunta. Primeira coisa, se a gente fosse falar num nutriente primordial para essa época, a gente falaria de proteína. E aí a gente vai pensar numa poupança. Então, antes da menopausa, por volta dos 40 anos, é muito importante que a mulher já esteja inserida num programa de atividade física e num planejamento alimentar onde ela coma proteína em todas as suas refeições. Porque ela vai fazer um acúmulo
né, de massa muscular. Junto com a atividade física e o aumento da ingestão proteica, a gente vai ter o aumento da massa muscular. E isso é primordial. Por quê? Na menopausa, nós temos queda de dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Quando tem queda do estrogênio, nós temos toda uma variação no corpo dessa mulher. Por isso, desses sintomas exacerbados, né? Fadiga muscular, sonolência, queda do libido. E a alimentação, nesse sentido, a gente preparar o corpo da mulher para passar por essa fase é muito importante. Então, alguns elementos, e não é só a alimentação, é necessário, às vezes, Eduardo, suplementar essa mulher. Então, por exemplo, o uso de ômega 3 é essencial. Essa mulher tomar vitamina D, essencial. Essa mulher tomar, pelos sintomas de depressão, ansiedade, essa mulher entrar com o aumento dos alimentos que são ricos em triptofano, então também é importante, como, por exemplo, a banana. Mas, às vezes, a gente precisa suplementar, passar o triptofano para a mulher. Então, não é só o triptofano, eu tenho que passar o triptofano, o magnésio com o complexo B. Esse corpo dessa mulher, muitas vezes, elas chegam a queixar, meu corpo dói, eu não durmo. Então, a gente tem que olhar as vitaminas do complexo B. Então, ao mesmo tempo que eu caminho com um plano alimentar que são ricos nesses nutrientes, eu também suplemento essa mulher, tá? Então, ela faz uso de medicação manipulada, para que ela possa usar. Hoje, os estudos têm trazido vários componentes que a gente pode inserir. Um deles, o feno-grego, o extrato de amora, a maca peruana, que é uma raiz hoje muito estudada no mundo, que ela aumenta o libido, ela aumenta até a secreção vaginal, porque essa mulher na menopausa ela tem uma secura. Isso tudo por causa da queda do estrógeno, para você ter ideia. Porque quando tem a queda do estrógeno, né, aumenta uma enzima na mulher que a gente chama de MAO. E aí, MAO, MAO, que é a monoamina oxidase. E essa enzima, ela causa todos esses sintomas: irritabilidade, a secura vaginal, a queda do libido, o aumento de gordura corporal. Então, principalmente na região abdominal aqui, quando eu tenho muita gordura abdominal aqui, há o sequestro de vitamina D. Então, essa mulher, você faz o exame, ela está aí com a vitamina D de 15, de 20. Obrigatoriamente, ela precisa suplementar, né? Então, a gente olha os exames laboratoriais, previne isso, essa queda, por meio disso. Hoje, como eu te falei, tem se falado mais. Então, assim, o ideal seria que a mulher começasse essa questão do cuidado nutricional por volta dos 35 até os 40 anos de idade, pensando que ela vai entrar na menopausa ali dos 46 aos 50. Então, nessa perimenopausa que a gente chama, é muito importante isso. E qual que é a dica que você dá? Uma reposição hormonal ou uma dieta balanceada para a mulher quando já entra na questão da menopausa? Eu falaria que os dois são importantes. Porém, a terapia de reposição hormonal, né, que a gente chama de TRH, ela precisa ser indicada por um médico ginecologista. E de preferência que essa mulher tenha já um acompanhamento de mais tempo com o médico ginecologista dela, para que ele conheça aquele corpo, a história daquele corpo. Cada corpo carrega uma história, né? Cada corpo é único. Porém, existem casos que a terapia de reposição hormonal ela não é indicada. Em casos que a mulher já teve câncer, se a mulher tem alguma disfunção das glândulas tireoidianas, existem outros quesitos que ela não pode fazer essa reposição, tá? Então, nesses casos, a nutrição seria o essencial. Então, para algumas mulheres, somente o tratamento nutricional, as terapias, por exemplo, fazer uma terapia, fazer atividade física, é o que é previsto para aquela mulher. O que eu acho importante é a gente trabalhar
em conjunto. Então, o médico, juntamente com o nutricionista, né, poder trabalhar junto com aquela mulher e definir o que é melhor para ela. E quando uma questão de atividade física, é melhor procurar uma academia ou apenas uma caminhada todos os dias ajudaria na sua avaliação? Eu brinco muito aqui no consultório com as minhas meninas que atividade física boa é aquela que você consegue fazer. Mas, no caso da menopausa, a caminhada é um exercício aeróbico. Tudo bem, é ótimo, ajuda na queima de gordura, tudo. Mas no caso específico do tratamento da menopausa, o ideal é a musculação. É que ela faça uma academia e pratique musculação. Hoje, o que a literatura científica nos traz é que o melhor tipo de exercício para essa mulher é musculação. Mas isso não pode ser regra, porque às vezes a mulher, ela odeia. Então, até a gente trabalhar isso com ela, né? Ela conseguir ir para uma academia. E outra coisa, não é só se matricular numa academia. Uma mulher que dorme mal, ela está irritada, ela tem queda de vitamina D, que é natural na menopausa. Ela tem queda de vitamina B12, ela não consegue ir para a academia. Então, muitas vezes a gente tem que preparar esse corpo para ir para uma academia. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher, ela ama dançar. Ela ama colocar um fone de ouvido e caminhar. Vamos por esse caminho primeiro, né? Ao passo que ela consiga depois ir para a musculação. E ela entenda que a musculação faz parte do tratamento dela. É medicamento, tá? É um tipo de medicamento para esse período. Mas a gente precisa, né? Porque, por exemplo, às vezes ela vai para a dança e ali ela tem um bem-estar. Porque uma das questões da menopausa é a queda da serotonina. Né? Então, quando vem essa queda da serotonina, o que acontece mesmo fisiologicamente, por causa da queda do estrogênio, ela fica sem vontade de fazer nada. Então, muitas vezes eu consigo trabalhar com ela assim: o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de andar na rua, porque é a hora que eu saio de casa. Vamos conversando, vamos no processo. O que a gente precisa, os profissionais que atendem mulheres com menopausa, a primeira coisa que eles precisam, e eu falo isso muito para os meus alunos, é saber acolher, é saber ouvir, né? É saber abraçar essa causa da paciente, porque desse modo a gente tem sucesso e consegue melhorar a qualidade de vida delas. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, mais uma vez agradecendo a Alexandra Leal, professora da Universidade de Uberaba, ela é doutora também em Ciência da Saúde e gestora do curso de Nutrição. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser tirar dúvidas, agora é seu momento aí de deixar suas redes sociais. E obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, Eduardo, sou eu que agradeço essa oportunidade. Pode entrar comigo por meio da minha rede social do Instagram, prof.alexandraleal.nutri. Estarei disponível para tirar qualquer dúvida, tá? E é um prazer falar sobre esse tema tão importante e tão desafiador para nós mulheres. Não só para as mulheres, para os nossos companheiros, para os nossos filhos, para a nossa família, porque eles também são bastante importantes nesse processo. Conteúdo extra dessa semana, 21 de março de 2025, chega ao final. Na semana que vem tem mais nessa especial sobre o Mês Internacional da Mulher. Aí, parabéns para você, viu? Pelo Dia Internacional da Mulher. Só para quebrar um pouco o protocolo, quiser deixar alguma mensagem também pelas mulheres que estão cada vez mais entrando no mercado de trabalho, estão mudando a sociedade, fica à vontade também. A gente está quebrando o protocolo hoje aqui. Então, eu sou suspeita, tá? Eu sou suspeita porque a mulher hoje ela é multifuncional. E nós precisamos, às vezes, tirar de nós esse peso da culpa. Às vezes a gente é uma excelente profissional, mas a gente não tem tempo suficiente para a nossa casa. Ou a gente cuida muito bem da nossa casa, mas não tem tempo para a vida profissional. Tudo na vida é equilíbrio, né? Mas acima de tudo, eu falo isso muito, a gente tem que acordar, agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade e entender que somos únicas, né? Somos guerreiras, temos um mundo aí para conquistar, né? E sermos unidas, né? Então, trabalhar com a saúde da mulher nos traz muito isso, essa motivação, essa
e deixar de lado essa questão, Eduardo. Nós não somos obrigadas a dar conta de tudo. Não somos e não é necessário isso, né? Fazer bem aquilo que eu consigo e saber que a gente precisa, né, junto com a família, se organizar para que todos se ajudem, para que tenha harmonia em casa, porque aí todos os outros setores da vida vão se organizando também. Então, mulheres, pensem, não somos obrigadas a dar conta de tudo. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Tenham todos uma excelente semana e fiquem em paz. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça.